É laranjada. Por dente não tá servindo, não, meu Rodrigo. Não, aí não tá, não. A gente vai ajeitar isso aí, mas não tá, não. Tá servindo por dente? É, não tá, não. Você tá vendo? Essa propaganda aí tá enganosa. Se liga que daqui a pouco vai rolar um quadrozinho aqui. Coelho responde. Cadê? Acorda. Zum, zum. Coelho responde. Bora responder logo a primeira, Coelho? Que daqui a pouco eu vou pegar, deixar Rodrigo se estabelecer aí, que o homem ficou emocionado. Sempre quando entra no assunto mais complicado, a gente... Vou colocar um pouco de água aqui pra ele, que o homem ficou emocionado. Fazer a primeira pergunta pra Coelho, que é um quadrozinho que a gente criou aqui, que é a galera que pergunta pra ele, viu? Bora ver a primeira pergunta. Tomara que seja coisa boa, viu, Coelho? Não pode ser negócio de baixaria, que aqui a gente não trabalha. Não pode, não. Não tá na rua, tá na rua. Coelho verdadeiro. Tem Instagram ele, viu? Coelho verdadeiro. Cadê as perguntas dele? Tá no principal. Tudo. Eu fiz no meu, eu fiz no dele. Deixa Rodrigo se estabelecer aí. Não tem qualquer coisa. Você responde, Coelho? Se perguntar? Coelho verdadeiro. Cadê as perguntas aí, Di? É isso, mas tem as perguntas aqui já. Coelho responde. Só você apertar nos stories, por onde você vê quem Eu já voltei, mas não tá. Os stories sumiram? Não tô achando. Se sumiram, você tem que ir nos arquivados. Arquivos de stories. Não subiu não, que foi hoje. Já tinha pergunta hoje. Deixa eu ver. Vai demorar. Deixa eu fazer a pergunta e você procura fazer uma próxima pergunta. Vou fazer uma pergunta para você, grande Rodrigo Oliver, até agora para o próximo que a gente vai fazer um quadrozinho com o Coelho. Você já sofreu algum tipo de preconceito que você queria deixar até como reflexão para a galera aí, né? Você já sofreu algum preconceito? Eu mesmo já sofri vários, né? Vou lhe dar um exemplo. Eu só por morar no bairro do Lovato, eu sofri esse preconceito. Quando eu ia procurar emprego, que eu mostrava lá o meu currículo, eu já estava desclassificado da vaga. Só por morar na suburbana. Um exemplo de preconceito. Fora de cor, de tudo que você imaginar. Você já sofreu algum tipo de preconceito que você falou, poxa, isso aí me doeu, e eu vou contar aqui pra galera. Uma vez aconteceu um fato comigo, me lembro como se fosse o dia de hoje. 2. O primeiro foi que dessas caminhadas aí, eu já trabalhei em vários trabalhos. Um deles foi de zelador, que eu fiquei na área trabalhando aí quase 5 anos. E aí, um dos primeiros trabalhos que eu trabalhei foi lá no Rio Vermelho. E aí era um condomínio bem de luxo mesmo. As pessoas, tipo, passavam, não lhe davam boa tarde, não lhe davam bom dia. Isso me deixava um pouco meio constrangido. Eu falei... E eu sempre sou aquele cara de educação, né? Dar bom dia, boa tarde, como é que tá? Se puder ajudar, a gente ajuda. Aí teve uma vez que eu cheguei com o cabelo dado luzes, na época. Aí cheguei numa segunda-feira e tal, dei luzes no cabelo. E aí a supervisora me chamou, né? Me chamou e mandou pintar o cabelo de novo. Quer dizer, não aceitou a forma do que eu gostava, tá, né? O cabelo tava meio loiro e preto, né? Não gostou. Aí me chamou com jeitinho e tal. E ali, quero ou não, foi um preconceito. Ela não quis demonstrar. Se me chamou no canto. Tem como você pintar de novo, porque a síndica não gostou e tal. E aí eu falei assim, me senti assim meio cabisbaixo, mas não me deixei abater não. Da outra vez foi no outro condomínio, né, que eu recebi a ordem de uma síndica para não deixar, tinha um encordamento lá que um engenheiro ia pegar, né, um cara que tava trabalhando, né, que é engenheiro mesmo. E aí eu recebi essa ordem e na hora ele chegou para mim e falou assim: você é um lixo, você é um preguiçoso, você vai morrer trabalhando aqui. Quer dizer, menosprezando, né, pelo trabalho, pelo fator dele ser engenheiro e eu ser zelador, limpando o chão,
pegando o lixo dos outros, mas eu nunca tive vergonha. Todos os trabalhos que eu entro, eu posso falar de qualquer um. Né? Mas eu acho assim, o preconceito tá sempre nas pessoas. E não é só pelo fator de cor, não, gente. Infelizmente, hoje a gente... Você pode ser preto ou branco. Há o preconceito, tanto a pessoa... um exemplo. Você compra um carro hoje. Meu carro é do ano. E aí você já começa... Algumas pessoas, né? Não são todas. Desvalorizar. Isso aí já é um preconceito. Né? Você anda a pé. Você anda de bicicleta. Eu acho que o preconceito, independente de cor, tá dentro das pessoas, né? Tá dentro de cada um. Não generalizando, né? E é aquela coisa, né? Eu, graças a Deus, soube lidar com isso. Nunca me deixei abater. E minha cor nunca me atrapalhou em entrar em nenhum lugar. Por mais que a pessoa... Às vezes você vai num shopping, daqui a pouco você tá vendo a pessoa olhar, pensando que você vai fazer alguma coisa ilícita, né? Mas tem coisas ainda que a gente vai empurrando com a barriga, né? Mas o preconceito hoje, Júnior, ainda existe. É complicado. Fazer a primeira pergunta a Coelho. Coelho, a pergunta é para você agora. Só a cenoura eu botei aqui que você está atrapalhando. Você está melando? Não. Você disse que estava com fome. Vamos lá. Coelho, suponhamos... a Páscoa é em quando mesmo? Abril. A Páscoa é abril. Rodrigo, quem é que bota ovo? É galinha. É galinha. Mas quem é o símbolo da Páscoa? É o coelho. Se o símbolo da Páscoa é o coelho, quem bota ovo? É o coelho. Rodrigo, não. Isso aí foi na Itália, há muitos anos atrás. A Páscoa não quer dizer que coelho bota um ovo. A Páscoa significa a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Pai. Quando ele ressuscitou, Satanás perdeu a peleja. Ele ressuscitou 3 horas da tarde. Satanás perdeu a peleja. A Páscoa significa a ressurreição de Jesus. Então, Não existe coelho e por que botar ovo. colocaram o símbolo da Páscoa Isso como... foi na Itália, há muitos anos atrás. Pronto, mas eu trouxe, não sei se você sabe, eu trouxe um cientista aqui para Salvador e ele falou, Júnior, esse coelho aí, ele tem uma genética boa. Pera aí. Ele tem uma genética boa. O que é que a gente vai fazer? Ele tem um perfil para colocar 4 tipos de ovos. O pequeno, o médio, o grande e o super grande. 4 tipos de ovos. A gente vai fazer uma experiência com ele e a gente já vai começar a produzir ovos agora. Até abril a Páscoa, não é isso? Em abril. Então a gente vai ter um estoque muito bom de ovo, porque eu não ganho dinheiro com ele. A galera fica pensando que eu ganho dinheiro com ele. Eu não ganho. E a gente vai produzir os ovos. E aí, Coelho, a partir de agora, viu, Rodrigo? Se você quiser ir lá, no hotel Fazano, lá no Pelourinho, o cientista tá lá. Você vai começar a colocar o pequeno, médio, grande e super grande. Não, que coelho não bota ovo, não. Os coelhos são mamíferos. Não, As fêmeas, mas... quando elas engravidam, as fêmeas... Quem é que... Pera aí. Quem é que usa orelha? É coelho. Quem é que come cenoura? É coelho. Dá uma mordida pra ele ver. Não bota ovo ainda tarde. A minha coisa é Noel, viu? Quem é Noel? Ele tem que gostar do seu povo. Pra mim, o Papai Noel existe. É papai e mamãe. Papai Noel existe ou não existe? Com certeza. Não, aquela música que Xuxa fala, Papai Noel existe. Ela que não coça o bolso dela, não. Ela vê. Papai Noel é no Polo Sul, ele mora no Polo Norte. E a pergunta que Coelho quer fazer pra você, ó. Quer saber se você é humorista mesmo. É humorista? Pergunta a ele que você queria fazer. Eita, é humorista, Rodrigo. Posso me considerar, né? Começou com quantos anos? Rapaz. Aí, eu acho que desde criança, viu? Eu Fazer humor já com... desde criança eu já fazia, porque eu com 6... Eu posso responder ou como é? Pode. Pode responder aí. Eu O Coelho. É. O Coelho responde, você responde pro Coelho. Desde quando eu era criança, teve uma vez que eu tava em Itapuã e eu tinha uns 8 anos de idade. E aí tinha uns colegas meus ao meu redor, e aí eu comecei a imitar. Tipo, Silvio Santos, tal, fazer aquela resenha. Zezé Camargo e Luciano eu já imitava. Era uma mistura de resenha com música. Ah, você fazia mais imitações, né? Eu fazia algumas imitações. E aí a galera, pelo menos, achava graça. Aí eu digo, rapaz, desde aquela época eu não me liguei, né? Mas eu já tinha um caminho já traçado pra mim. Tem como dar uma imitadinha de Zezé?
Você que falou. Você me ilustra meu caminho. O homem hoje tá com a voz bem. Aí tem Bob Esponja também. Tem Bob Esponja, tem. Como é? Vamos todo para a fenda do biquíni dele. Eu gostei. Mas eu fazia só na resenha mesmo. Mas Me tira uma dúvida com relação à fase ruim. Você passou por fases ruins na sua Muitas, vida? muitas, Júnior. Tem uma que você queria destacar? rapaz, a fase mais Você já ruim- falou algumas aí, né? Mas a fase mais ruim que eu passei foi quando minha mãe saiu de casa. É osso quando você vê lá atrás o que você já passou, em questão de família mesmo, é osso. Minha mãe saiu de casa quando eu tinha 16 anos. E minha mãe sempre me ajudou ela sempre falou assim: "Ó, você tem que trabalhar". Eu vendi picolé, vendi lanche, vendi tudo, gente. O que vocês imaginam, eu vendia na rua. É porque assim, eu tenho que começar a falar desse começo pra lá, pra galera entender onde eu quero chegar. E aí minha mãe sempre me botava pra vender picolé, eu não entendia. Eu digo, minha mãe sempre me botando pra trabalhar, eu saía de manhã, chegava quase 1 hora já pra almoçar pra ir trabalhar. Minha mãe me ensinava que no mundo eu ia tomar muito pontapé e que as pessoas não iam passar a mão na minha cabeça. Aí teve uma vez, me lembro como se fosse o dia de hoje. Eram as 7 horas da noite, minha mãe falou assim: "Vou pegar minhas coisas e vou embora". Minha mãe foi morar no dique do Tororó, me deixou com meu padrasto e minhas irmãs, porque pelo fato da gente morar no bairro, a gente não queria sair. Então ela saiu tipo brigada. E aí foi que o meu mundo acabou ali. Eu falei, minha mãe saiu de casa e eu não tava acreditando. Aí depois de um tempo eu fui morar com ela no dique do Tororó. E aí eu me via, como ela sempre trabalhou, eu falei, e agora eu vou ficar aqui nas costas de minha mãe? E aí eu fui trabalhar. Voltei pra Valéria de novo. Eu morei assim que uns 2 meses e meio com ela no dique do Tororó. Depois eu voltei pra Valéria de novo. Aí eu comecei a perguntar uns vizinhos, pessoal de igreja que eu conhecia, se tinha algum trabalho, pra mim voltar pro bairro, né? E continuar trabalhando. E aí eu falei, minha mãe, a senhora sempre me ensinou a trabalhar. Aí eu peguei, Não chore não, nem vai estar chorando aqui no estúdio. eu fui embora, gente. Disso aí eu passei 10 anos. Morei longe, morei na Valéria trabalhando. Aí um rapaz chamado Raimundo, ele falou assim: "Você pode ficar aqui no galpão". Eu fiquei nesse galpão uns 2 anos. Lá era um galpão e um quartinho em cima, que só dava um beliche, um em cima e embaixo. Era um quartinho bem pequenininho mesmo. Aí tinha um fogão, uma geladeirazinha pequena, um rack, uma televisão de 14 polegadas. Me lembro como se fosse hoje. Foi os dias mais difíceis de minha vida, porque eu não tinha ajuda do meu padrasto, não tinha ajuda de minha mãe. E assim, eu dependia do trabalho que ia ter. Um exemplo, eu tinha 16 anos. Não tinha profissão. Eu não tinha profissão nenhuma e eu tinha que ficar ali. Eu falei, pra casa de minha mãe eu não volto mais. Porque minha mãe sempre me ensinou a trabalhar, a correr atrás. E aí, como eu vi, aí eu digo, eu não vou ficar no teto de minha mãe comendo e dormindo. Minha mãe sempre me ensinou, não, você tem que correr atrás mesmo. Minha mãe veio do interior, era aquela linha dura mesmo. E aí é que eu falo, foi 2 anos de minha vida, gente. Que foram poucas vezes que tinha comida dentro da minha geladeira. Não falo isso assim para me mostrar, mas eu falo assim como uma superação. Que por mais que as coisas estejam difíceis, você não pode dizer assim, não, eu vou pro crime, eu vou vender droga, eu vou roubar um celular, isso não é desculpa. Eu não tinha nada pra comer dentro da geladeira.
E eu não ligava pra minha mãe pra pedir 1 quilo de arroz a ela. Eu super